Eu nunca imaginei que as drogas, ela me levaria a um estado de paranoia. Eu já acordava de manhã e o meu corpo pedia. Eu venho de uma família conservadora e o meu pai idealizava que eu fosse um engenheiro agrônomo. Aos 16 anos, tudo se iniciou. Eu experimentei a maconha, bebida alcoólica, comecei a frequentar danceterias e nunca imaginei que eu ia usar droga química. E isso ocorreu aos meus 18 anos. Eu conheci a cocaína. E sem perceber, eu estava usando todos os dias. Até, né, nós tínhamos um jargão, né? Nós trocamos a segunda-feira por segunda-cheira, terça-cheira, quarta-cheira, enfim. Um exemplo, na sexta-feira eu chegava em casa só na segunda-feira. Literalmente muito mal, muito mal. Totalmente desequilibrado. E aí vinha o momento da contabilidade, né? Tudo que eu gastei, todo o meu trabalho, e tudo aquilo era um momentâneo, né? Então, quando eu, de fato, chegava em casa, eu percebia que aquilo não fazia sentido. Sempre fui dedicado no meu trabalho e eu acabei me tornando um corretor de imóveis. E mesmo assim, eu continuava na vida louca, só que o quê? Eu acordava perturbado, se eu virasse à noite, mais perturbado ainda. Eu não me relacionava bem com os meus pais, com os meus irmãos. Quando tinha reunião de família, eu sempre causava. Eu sempre causava brigas, eu sempre causava discussões. Então, assim, eles me evitavam. Eu entendia que dentro de mim tinha duas pessoas. O Antônio Carlos na real e o Antônio Carlos quando ele iniciava no primeiro tiro que ele dava, na primeira cheirada, no primeiro consumo de bebida. O cúmulo dos cúmulos era o quê? Quando chegava no final da noite, né? A gente já tinha gastado todo o nosso dinheiro e a fissura era tamanha que chegamos a fazer caipirinha com álcool puro. E eu me aprofundei mais ainda nos vícios. Todos os dias eu usava, todos os dias eu bebia. Só que era diferente. Era para o quê? Para provocar uma overdose. Era um vazio muito grande, que eu tentei preencher com tudo. Andar de moto, achava que era um ar livre, ter carros, ter a minha carreira, relacionamentos. E tudo isso que eu vivi não preencheu. Então era uma dor muito forte dentro de mim. Eu conheci uma família e essa família, ela acabou me trazendo para perto, né? Eu percebi que tinha algo diferente neles, porque era uma família muito unida. E eles me convidaram para um tratamento. Só que na minha mente era o quê? Eu imaginei que era uma casa de recuperação. E eu aceitei. E cheguei no local, de fato era um tratamento. E eu estava literalmente submisso a aceitar o que o palestrante iria receitar. Só que para minha surpresa, o remédio foi outro. Foi a palavra de Deus. E eu nunca imaginei que uma palavra, a Bíblia Sagrada, iria fazer toda essa transformação na minha vida. Porque não foi uma mudança, foi uma transformação. Porque ali o vício eliminou naquele dia. O meu primeiro dia nesse tratamento. Vício tem cura. E de fato eu fui curado. Eu saí muito leve dali. A minha mente parecia que ela voltou ao lugar. Percebi que eu já tinha o controle dos meus pensamentos e eu já saí tão em paz, saí feliz. Eu falei, eu vou mudar de vida. Os meus pensamentos já não eram mais aquele pensamento de sair dali para biqueira, não, mudou tudo. Só que o palestrante, né, ele priorizou, ele enfatizou que para mim me manter daquele jeito, né, inclusive ele perguntou, quem tá bem? Aí eu levantei minha mão, tô bem. Só que para você se manter bem, você vai ter que o quê? Você vai ter que priorizar o Espírito Santo.
E eu comecei a me aplicar. Aquilo entrou dentro de mim de uma tal forma que ali eu iniciei a minha caminhada da fé. E aí eu comecei a ter experiências, eu fui me limpando, o Espírito Santo foi me limpando. E a cada quarta-feira, eu não vi o horário de chegar, o momento da reunião. Lá estava eu. Na sexta-feira também. E no domingo também. Eu recebi a orientação do que era o batismo nas águas. Que aquele Antônio Carlos, que ele tinha depressão, síndrome do pânico, medroso, ia ficar o quê? Sepultado. E eu tomei essa decisão. Agindo a minha fé, Deus ele tirou o quê? O medo, a síndrome do pânico, a depressão, aquela perturbação. Só que eu queria mais, porque era algo muito bom dentro de mim. Eu nunca imaginei que eu ia ter aquilo dentro de mim. Aí eu comecei a me aplicar na leitura da Bíblia, comecei a entender. Era muito interessante. Por quê? Porque eu comecei a absorver os pensamentos de Deus. No apartamento, eu reservei lá eu coloquei o nome lá do meu cantinho com Deus. Então eu ia lá naquele cantinho, buscava, rasgava a minha alma ali. Eu queria o Espírito Santo. E chegou um grande dia que eu fui determinado e de fato aconteceu. Eu nunca imaginava que o Espírito de Deus, ele estaria dentro de mim. Ele me abraçou de uma tal forma que eu percebi que ali eu fui valorizado por Deus, ali eu fui valorizado. E ele falou comigo, ele falou, você é meu filho. Poxa, aquilo para mim foi... Eu nunca ouvi, eu nunca imaginava que eu ia ouvir isso de Deus. Você é meu filho, poxa, eu te amo, eu cuidei de você, eu te livrei de várias situações. Parece que Deus ele estava aguardando aquele momento ali, foi muito especial. E eu aguardava mais ainda. Foi algo que eu nunca imaginei que isso iria acontecer na minha vida, né? Eu já tenho uma idade madura, né? Eu nunca imaginei que... Porque o Espírito Santo, ele faz a gente sonhar. Eu não tinha mais sonhos. Poxa, a minha vida, ela estava resumida o quê? Como eu mencionei, né? Eu queria me matar. Agora não, eu queria passar vida, eu tinha vida, eu recebi vida ali. Foi uma certeza tão grande na minha alma, uma paz imensa, eu fui inundado por uma paz, que eu queria passar aquilo para as pessoas. Eu me tornei um novo homem, né? E a segunda maior bênção seria o quê? O casamento. E eu comecei a terapia do amor. Eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo a me cuidar. Foi onde eu conheci a Márcia, minha esposa. Aí nós seguimos o passo a passo, né? Passo a passo era o quê? Namoro blindado, compramos o livro, depois a gente noivou, aí fomos até o altar, fizemos ali um voto com Deus, fizemos uma aliança com Deus. Eu nunca imaginei que eu iria receber o Espírito Santo, que eu iria me casar. Poxa, eu me casei com 60 anos de idade, eu me casei. Eu não preciso buscar, né, mais nas drogas, nas bebidas, nas baladas. Mesmo com a nossa idade, poxa, a gente tem vida, a gente tem disposição. Eu acordo já com disposição. Para concluir o testemunho, eu vou apresentar para vocês o que apresentaram para mim, um projeto. E esse projeto chama-se Intellimen, Homens Inteligentes. E esse projeto, ele me ajudou muito. São dicas riquíssimas. E eu gostaria de convidar você. É uma palestra totalmente voltada para os homens e me ajudou a ser um homem melhor a cada dia. E eu tenho convicção, como esse projeto me ajudou, vai ajudar você também.